E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games e vamos para mais um Broken Review, dessa vez com um jogo que não é necessariamente novo. Eu rejoguei ele no final de 2025, fechei no começo de 2026, agora no começo de janeiro, e eu acho que vale a pena fazer um review porque eu não tenho ele aqui no canal ainda, e eu tenho um vídeo comentando sobre ele, que é um jogo que eu acho bastante interessante. Logicamente não é perfeito, mas devido à sua temática de horror cósmico, eu acho ele muito bom. E eu estou falando de The Synced City, que foi lançado originalmente em 2019, ele foi publicado e desenvolvido pela Frogwares. E agora, em 2025, né, no caso, ano passado, em 2025, o jogo teve uma versão remasterizada lançada, né? Eu lembro que quando eu joguei eu achei um pouco estranha a movimentação do jogo, apesar da temática e a ambientação ser muito boa, o visual ele estava um pouco aquém até para a própria época do seu lançamento. Agora, em 2025, rejogando ele, só um detalhe, que a versão original a gente encontra para Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, enquanto que a versão remasterizada vocês podem encontrar para Xbox Series, PlayStation 5 e PC via Steam. Ele teve um upgrade visual bastante interessante e eu queria trazer mais alguns elementos do jogo, falar um pouco de uma forma bem overview aqui para vocês. Então, começando pela sua narrativa, eu já dei um spoilerzinho aí, né, que a gente vai falar sobre questão de horror cósmico, logicamente vai ter muita influência de Howard Phillips Lovecraft e muito do que ele criou ali na história, muitas referências a outras histórias desse universo também, como o Rei Amarelo, que vai estar ali na figura do homem que leva a gente para essa cidade misteriosa que eu vou falar aqui, né, a Oakland, que convida a gente para lá. Ele também usa sempre um terno amarelo, meio que tem uma gangue, historiadores, artefatos místicos, pessoas enlouquecendo. Então tudo isso vai estar nesses meandros e muitas outras referências a gente também encontra em side quests. Não vou chegar a entrar nesses detalhes. Aí uma coisa que eu já queria trazer aqui, né? Vamos pro começo da história, na verdade. Que a gente vai controlar o personagem chamado Charlie Reed, que ele é um ex-membro da Marinha. E atualmente, quando o jogo se passa no ano de 1900 e começo do século 20, ele atua como um investigador particular. Só que ele está sofrendo com algumas visões que estão atormentando bastante a sua vida. E ele sabe que outras pessoas também estão sofrendo com isso, mas ele quer solucionar o problema dele. E ele acaba sendo atraído para essa cidade de Oakland. E lá ele vai se deparar com basicamente sim a fonte de suas visões, mas com uma trama muito maior que envolve todo o destino da cidade, criaturas que podem sair de lá, rituais, porque é uma região antiga nos Estados Unidos que é descrita e que fica isolado por águas, e quando ele chega a cidade já está alagada há mais ou menos 6 meses, e é muito interessante ver na história como que a loucura já afetou esses cidadãos, né, porque bestas apareceram na cidade, só que ninguém se mobilizou muito para eliminá-las. Simplesmente isolaram as regiões. Na cidade você vê o crescimento de corais. O cenário é bizarro. Então a ambientação toda combina muito com o que é descrito nos livros de Lovecraft, né? Então a gente vai ter influência do mar, cultos, religiões estranhas e visões oriundas de fonte desconhecida e, como eu já falei, bestas bastante ameaçadoras. Então a gente vai ter esse plot do Charles Reed lutando ali para descobrir mais sobre o que o aflige, e nesse meio ele vai realizando missões, que são as missões principais, que vai levar a gente para áreas de cultos, missões submarinas também, que são bem interessantes, apesar da mecânica ser um pouco travada, conhecer grandes figurões ali da região, e missões secundárias que também são interessantes. Já adiantando aqui, que caso você queira fazer todas as missões secundárias, o jogo vai ter uma vida muito maior para você. Logicamente, você vai enfrentar missões interessantes, você vai conseguir bastante ponto para upar o personagem. Só que eu acho que isso torna o jogo um tanto quanto cansativo em alguns aspectos, porque a partir de um momento, apesar de variada, as missões começam a se repetir. Abordando um pouco a gameplay barra parte mecânica e narrativa, o jogo ele vai ter uma mecânica de opções
de escolhas de, por exemplo, matar ou não tal personagem, de você elaborar a sua investigação no que eles chamam de Palácio da Mente. Então, nesse processo narrativo / gameplay que se mistura, você vai investigar um cenário e o Charles Reed ele tem o poder de conseguir captar as pistas do local, né? Então, depois que você captou as pistas, elas ficam como lembretes nesse Palácio da Mente em que você as concatena criando ideias. E certas ideias, elas podem ter dois caminhos. Então, dependendo da conversa que você teve com o personagem, qual foi a sua intenção na história, ou o que você acha que vai ser melhor para o seu personagem, você pode fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, nós temos um momento em que uma família muito poderosa da região tem o seu patriarca dado como louco. Só que, na verdade, o filho, ele acabou meio que tramando pro pai ser morto, e o pai conseguiu sobreviver e se esconder, enquanto que colocou, entre aspas, um clone, digamos assim, ali na casa, e o filho assumir o fronte da família, dos negócios de forma geral na cidade. Aí você vai ter a seguinte questão, você pode ajudar o filho ou ajudar o pai. Logicamente, acredito que dá para matar os dois em algum momento também, eu não tentei essa possibilidade, mas, por exemplo, na minha gameplay eu escolhi ajudar o filho desse homem, que nos seus argumentos me convenceu, e na minha investigação encontrei prova suficiente que ele seria um patriarca melhor que o anterior, que era conhecido por ser bastante cruel. E em um determinado momento, essa pessoa ela volta e te ajuda em outra missão. Então, assim, é interessante como as coisas se desenrolam, mas ao mesmo tempo, quando a gente chega no final do jogo, você vê que muitas das suas decisões não teve tanto impacto. Porque o jogo vai ter 3 finais, e basicamente é um final do meio, um final da esquerda e um final da direita. Cada lado que você vai encontrar um final diferente. E o que eu fiz para desbloquear os finais foi fazer um save antes de realizar uma ação importante, próximo ali da escolha, e ir uma vez para cada lado. Então, com isso, eu consegui desbloquear os 3 finais sem precisar rejogar o jogo todo, mostrando que muitas das minhas escolhas, na verdade, não tiveram tanto impacto assim no final do jogo em si. Ele vai ter um impacto um pouco mais curto dentro de algumas missões, mas esse impacto ele não se propaga até o final do jogo. Então, acho que talvez trazer um final mais limitado ia complicar você de obter os 3 finais possíveis do jogo. Só que ao mesmo tempo, eu acho que traz uma impressão de que as suas ações tiveram mais impacto. Agora, vamos falar sobre a gameplay. Eu falei sobre a investigação, que você pode reconstruir as cenas. E essa é uma das principais mecânicas do jogo. Fora isso, a gente vai também ter a gunplay, que vai contar com uma munição que você vai ter que fabricar a partir de recursos que você encontra. E esses recursos, eles são relativamente escassos, né? Então você precisa atirar com bastante sabedoria contra as criaturas, escolher bem seus combates, muitas vezes atravessar áreas infestadas por criaturas que você não vai precisar lutar. Só passa, pega o livro que você precisa, o tomo e toca a sua vida, sabe? Você tem uma arma branca também, uma pá, que é bastante funcional e ela fica mais forte no processo de gameplay por conta da evolução do personagem e das skills que você pode ir habilitando. Então, assim, você tem um combate que funciona bem. No remaster, eu até escrevi na minha review que no remaster ele funciona melhor, só que ele ainda traz alguns probleminhas do jogo original. Que, por exemplo, o hitbox eu acho um pouquinho zoado dos inimigos. Tem inimigos que são bastante rápidos, então muitas vezes o hitbox deles fica incerto quando você ataca. Ah, mas ele é muito veloz, essa seria uma lógica normal para ele. Não, o inimigo tá encurralado, ele tá parado numa parede. Você vai dar um ataque físico, o bicho consegue escapar mesmo você batendo no meio do hitbox dele, ou que seria a caixa em que ele seria atingido. Então assim, eu acho que esses problemas se manteve no jogo, infelizmente, o que não tira o mérito do jogo ter uma história interessante, mas é um problema que é marcante e pode incomodar um pouquinho. E outra coisa que também, isso realmente me incomoda, é a questão da arquitetura do mapa ser bastante igual. A cidade por fora ela vai ser bastante diferente,
ela é dividida em diferentes regiões, porém quando a gente entra em uma casa, o que a gente vai ver é basicamente a mesma estrutura. O jogo ele possui 2 ou 3 modelos de arquitetura interna de cada casa, e ali você vai basicamente ter isso replicado. Então muitas vezes você vai chegar, você vai saber para onde você tem que ir, isso tira para mim um pouco a graça da exploração. Mas de forma geral é um remaster bastante competente. Eu acho que apesar desses problemas ali, né, que o jogo traz, ele acaba trazendo uma reimaginação visual muito boa pro jogo, sabe? Trazendo a sujeira, trazendo os monstros mais ameaçadores do que da versão original, o efeito de molhado do jogo, que é constante e traz uma certa agonia, também tá muito legal, os reflexos. Então é um jogo muito legal e que eu acho que vale a pena vocês darem uma chance. Apesar de eu criticar alguns pontos, é um jogo que eu acho que vale demais a pena ser jogado, ainda mais porque a gente tá nas portas aí, acho que sai esse ano ainda, um The Synced City 2. E eu acho que com a evolução tecnológica, ele pode trazer muitas novidades interessantes, mantendo uma narrativa cativante e também uma gameplay um pouco mais apurada do que a gente já vê nesse primeiro jogo. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado aqui no canal. Me fala aí se você já jogou The Synced City, o que você acha do jogo, se você curte jogos com temática de horror cósmico, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.